Caralho. Fala, pessoal, beleza? Minha cadeira ela tá quase quebrando aqui, ela faz uns barulhos estranhos. Não sei se deu pra pegar no vídeo, não, no áudio, não, mas enfim. Galera, começar um vídeo aqui. Vamos falar um pouquinho da pior placa já feita. Não, placa não, mentira. Pior chip já feito pela Intel, tá? No meu ponto de vista. É o pior, assim, mais disparado, que chega a doer de tão ruim que é. Agora vamos falar de novo da quarta geração. Eu já falei sobre esse. Eu já fiz vários vídeos, aliás, sobre esses equipamentos, né, de quarta geração, seja notebook, seja placa-mãe, né? O processador até que não é o problema, né? O problema realmente é o chipset que fala, né? É o PCH. O problema é o PCH desses equipamentos, tá? Bom, eu tô com um modelinho aqui, tá? Uma H97D3H. Senhoras e senhores, desculpa interromper o vídeo de vocês. Poderia estar roubando, poderia estar matando, poderia estar pedindo dinheiro, mas estou contratando. Sim, estou contratando. Aqui no site, ó, para quem não sabe, tem uma aba aqui, ó, Trabalhe Conosco, onde nessa aba aparece as vagas disponíveis. Olha aí, estou contratando em todas as unidades. Olha só, um auxiliar técnico na Vila Nova, um técnico no Bueno. São Paulo, dois técnicos, 2 vagas de técnico, né? Em Brasília, uma vaga de auxiliar técnico, e em Barueri, né, a nova unidade, agora, né, uma vaga de técnico e 2 de recepção. Olha aí, tá? Bem simples, tá? Enviar vídeo aí, se por acaso não conseguir enviar o vídeo, sobe algum Google Drive, alguma coisa assim, né, e envia pra gente, tá? Contratando todas as unidades, olha aí. Quem gosta de trabalhar, né? Não sei, acho que não tem muita gente que gosta de trabalhar, né? Mas quem quiser trabalhar, quem gosta de trabalhar, for competente, quem sabe é a chance, né? Poderia estar fazendo muita coisa errada, mas estou fazendo o quê? Contratando, exatamente. Se quiser enviar equipamentos, primeiro link na descrição do vídeo. Segue o vídeo aí. Deixa eu mostrar ela aqui, ó, tá ligada, tá? Já fiz até então, né? Aparentemente resolvi o problema dela. Eu vou explicar pra vocês, tá? Mostrar pra vocês aqui. Ó, já tá ligada ali, funcionando, certo? Tô testando os slots de memória, aqui, mas eu quero dar um pouco de explicação sobre esse modelo. Eu vivo xingando essa porcaria de modelo aqui, falando a verdade sobre esse modelo, né? E muita gente comenta: ah, Arthur, mas eu tenho uma faz 25 mil anos e ainda está ok. Ah, a minha nunca deu problema. Ah, não sei o que, não sei o que. Sabe, galera, não quer dizer que todos vão dar defeito, só porque existe uma porcentagem muito grande de problema, tá? Esse modelo de quarta geração, seja notebook ou seja placa-mãe, eles são problemáticos por natureza. Quer dizer que a sua vai dar esse problema, vai apresentar esse problema? Não. Só que existe uma probabilidade maior de apresentar problema desses modelos. Ah, Getúlio, então é só resolver, é só consertar, né? Não, não é só isso, tá? Na verdade, teoricamente sim, né? Talvez em um mundo onde, em um país onde a tecnologia, né, chip, seja alguma coisa barata e a mão de obra também, né? Porque a gente tem que considerar isso aí, já que Estados Unidos, por exemplo, chip, tecnologia é barato, né? Você compra lá um iPhone com uma semana de trabalho, vamos dizer assim, sabe? Uma placa você compra com uma semana de trabalho, é barato. Entretanto, a mão de obra lá é cara, ou seja, fica inviável, né? Pega uma China, onde mão de obra é barato, por exemplo. China, mão de obra é barata, tem muita gente lá, né? Todo mundo tem que trabalhar, então a mão de obra é bem barata lá. Entretanto, a tecnologia também é. Então, vale a pena consertar ou trocar? Vale a pena trocar. Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema, que é o quê? Tecnologia, né? No modo geral, o consumo é muito caro, né? A gente paga muito caro por tudo que tem aqui, tudo, carro, computador, né, celular, é tudo muito caro, né, já que 50% o governo vai lá e rouba literalmente da gente. Então acaba que mão de obra vale a pena, né? Reparo vale a pena fazer, só porque a gente trava no problema que é o quê? Do mesmo jeito que comprar um equipamento novo existe uma carga tributária muito grande, importar peças, já que o Brasil não fabrica, fica praticamente inviável. O defeito desse equipamento aqui, na esmagadora maioria das vezes, felizmente, e aparentemente não é esse o caso, mas na esmagadora maioria das vezes é o PCH com problema. Eu já falei, esse PCH aqui, eu não sei se ele foi mal desenvolvido, subdimensionado, né? Estão exigindo demais desse PCH para o desempenho do equipamento, eu não sei, né? Porque eles sempre tentam colocar no limite, obviamente, economizando, limite de processamento e economizando o máximo possível, sem ter que investir tanto em tecnologia, mas sendo necessário para, funcionou, né? Atende os parâmetros aqui, vamos embora. Esse PCH, ele tem defeitos intermitentes, lembrem-se, né?
Todo equipamento que tem PCH, não existe uma ponte norte diretamente. A ponte norte, que era um chip que ficava aqui, ela foi dividida, né? Era um chip onde ela tinha problema de solda BGA, porque esquentava muito. Ela era uma comunicação entre ponte sul, né, que estava bem aqui, e processador. E o processador junto com as memórias, certo? E a ponte norte também controlava as memórias, certo? Junto com o processador. Mas principalmente a ponte norte, por incrível que pareça. Aí tiraram a ponte norte, né? Tiraram o chip ponte norte, colocaram agregado em um só componente. Isso aí é desde a, sei lá, da segunda geração, tem tempo já. O problema não é o PCH em si, né? O erro foi o desenvolvimento do projeto da quarta geração. Isso é um fato. Então, quando extinguiram a ponte norte, eles colocaram um pouco dos parâmetros da ponte norte no processador e um pouco dos parâmetros da ponte norte no PCH. Lembrem-se, né? Cada chip microprocessador desse, né? O PCH ponte norte, ou quando tem ponte norte, né, ou processador, eles controlam alguns setores da placa, né? Eles são divididos para controlar alguns setores da placa. Então, a partir do momento que não existiu mais ponte norte, quem controla as memórias? Processador. É uma ligação direta, tá? É uma ligação direta. Então, para funcionar os slots aqui, quem tem que estar funcionando também? Obviamente, além dos próprios slots, né, das trilhas, o próprio processador. Ele tem que estar 100%. Então, a gente já pegou o caso aqui, por exemplo. Deixa eu exemplificar aqui. Onde o processador, o cliente ligou ele com o terminal da Intel, né, os terminais entortam, encostou um no outro e queimou o processador. Eu já mostrei vídeo, ou foto, não lembro se foi no Instagram, se foi vídeo aqui no YouTube, que arrancou um pad do processador. Um pad mesmo. Aqui, ó, tem um processador sucatinho aqui. Acho que é sucata. Deve ser sucata. Arrancou um terminal, sabe? Arrancou aqui, não tinha mais contato. Aí o que aconteceu? O processador queimou? Depende do contato que arrancou. Nesse caso, sabe o que aconteceu? Um slot de memória não funcionava. Por quê? Porque onde tinha um terminal do processador que fazia esse controle, perdeu, né? Então ele parou de funcionar. Então quando um slot de memória para de funcionar, geralmente está atrelado ao processador, que faz nessa tecnologia atual, tá? Desde segunda, terceira geração, que é onde o processador controla as memórias. Então, dividiu, né? Antes era a ponte norte, passou a ser o processador, beleza. Outras coisas, como por exemplo, vamos ver aqui, o primeiro PCI Express, tá? O primeiro PCI Express, quem faz o controle também é o processador. Só o primeiro, 16X. Claro que pode ter alguma placa-mãe ou outra que tem exceção, que ela pode controlar mais, nas placas mais profissionais, vamos dizer assim, que todos são 16X, não sei, mas obviamente pode ser o processador. Entretanto, por via de regra, o primeiro slot quem controla, só o processador. Certo? Então, por que quando não funciona no primeiro slot, o que pode ser? Trilha, né? O próprio socket, às vezes um terminal que acabou saindo do lugar aqui, né? Tá vendo esses pontinhos aqui, sai do lugar, não tem o contato mais, ou o processador tá queimado, né? Getúlio, mas funciona ainda assim, o processador dá vídeo no onboard, beleza, mas dentro do processador existe um setor que faz o controle do XFX, né? Do GFX, aliás, né, da PCI Express, que acabou queimando. Então esse slot não funciona. Aí você coloca nos demais, funciona. Sabe por quê? Porque quem controla é o PCH. Certo? Quem controla é o PCH. Então, o que costuma acontecer com esse modelo de placa aqui? São defeitos variados, muito variados e intermitentes. Hora funciona 100%, hora não. Às vezes bipa e não dá imagem. Às vezes não dá imagem e ele responde, né, como sem memória, por exemplo. Mas tem a memória, você tá entendendo? Assim, é um defeito muito zoado. Eu já mostrei aqui no canal desmontando o chip, né? Eu já quebrei um chip aqui, um chip que estava queimado, para mostrar como é que é dentro, e o Renato acabou tirando o die de cima de um chip uma vez. É um vídeo até inclusive que deu muita visualização, a gente abriu o chip de fato. Lá dentro existem vários circuitos, né? E se um desses circuitos queima, dá esse problema. Júlio, mas você está falando assim que é defeito intermitente, hora funciona, hora não. Então o que pode ser? Bom, pode ser a solda BGA. Foi um problema dentro desse chip. Só que aí a gente barra em outro problema, que é o quê? PCH, além de no Brasil ser uma tecnologia muito cara, que a gente tem que importar, ele ainda assim é muito sensível. Aí você considera, se existe um problema, um possível defeito na solda BGA desse PCH, para a gente soldar ele na placa, ele tem que esquentar, certo? A gente tem que rebalar ele em alguns dos casos, né? Às vezes a solda original até que vai, mas tem que rebalar ele em algumas situações e
tem que soldar ele na placa. E se ele justamente não aguenta por causa de temperatura, ele estraga por causa de temperatura. Aqui na empresa a gente já fez substituição de PCH algumas vezes, tá? Não, de PCH de quarta geração que eu digo. Por quê? Notebook a gente faz, tá? Dependendo da ocasião, notebook no modo geral a gente faz troca de PCH quase sempre, certo? Quando encontra a peça, viu? Calma lá também. Eu levei a minha aí e vocês não trocaram o PCH, porque às vezes não encontra, né? Às vezes não tem, ou se tem é muito caro. Mas para teste, para critério de teste, quarta geração, a gente já fez troca de PCH e nunca funcionou. Você está errando a rampa. Não, porque a rampa que a gente usa aqui é o necessário para a esfera soldar na PCB. Agora, a gente tem um outro agravante, que é o quê? E se esse chip tava ruim já? Como é que a gente sabe? Não sabe, né? Então, talvez, quando a gente comprou os chips, já eram chips detonados, estragados. Como é que a gente sabe? Não sabe, só confia no vendedor. Você tem um amigo chinês que fabrica chip, que você confia 100%? Eu não tenho, eu não conheço, né? Cara, eu não conheço, né? Eu posso confiar que o chip dele é bom, eu não conheço. O cara pode ter comprado muito bem de um lote gigantesco aí, rebalado lá, né? Com a mão de obra barata, rebalar é uma coisa muito simples, tá? Vamos dizer assim, certamente tem até maquinário próprio para isso. Dentro de casa, tá? Porque a indústria tem. Eu tô falando dentro de casa mesmo, cara. Do mesmo jeito que eu tenho uma Onton aqui, que no Brasil é top, né? Nossa, é extremamente valorizado. Talvez o chinês lá tem um equipamento que faz solda lá no robozinho mesmo, lá, manualmente lá o negócio, entendeu? Não solda BGA, porque a tecnologia lá acaba sendo barata, certo? Então não tem como saber se o chip estava bom ou não, se o PCH estava bom ou não. A gente vai ficar sempre no critério da dúvida. Então a gente desistiu de fazer substituição de PCH de quarta geração. E nos notebooks ainda tem um outro agravante. Se pode ser considerado um problema relacionado à temperatura, quando casos de intermitência, onde a solda BGA embaixo do die, ela acaba craquelando, né, do BGA cracker que fala, trincando, se é por temperatura, em equipamentos como notebook, onde o processador ele é integrado ao PCH, ou seja, vocês estão vendo aqui um processador, não estão vendo, mas tá aqui embaixo o processador, né? Tá ligado aqui ainda, tá vendo? Belezinha, né? Estão vendo aqui, tem um processador, aqui tem um PCH. Imagine, se o PCH dá defeito na solda devido a superaquecimento, a temperatura, vários dias usando, né? Desliga, liga e fica nesse loop infinito. Imagina uma peça única esquentando dos dois jeitos, porque isso aqui processa e esquenta muito. Isso aqui processa e esquenta muito. Nos casos de notebook, é o que? É integrado. É junto aqui, ó. Esse aqui não é um quarta geração, tá? Mas aqui embaixo, ele tem um PCH. Ele não tem o PCH, tá vendo? Ele tem uma GPU e o processador. Só que dentro do processador também tem um PCH. Nesse caso aqui também tem um PCH. E todos os processadores de quarta geração de notebook são processadores embutidos, tá? Aliás, acho que tem uma exceção, tá? Tem uma exceção ou outra que não é, que inclusive o processador é soqueteado, tá? Na placa-mãe, que são projetos puxados mais para a placa-mãe de desktop. Aí bem no comecinho lá, quando saiu a quarta geração, alguns modelos gamer, eles vinham com socket, né, no notebook, dentro do notebook, sem colocar um processador de quarta geração e o PCH era separado, tá? Mas a esmagadora maioria é assim, de quarta geração, 90 e tantos por cento dos notebooks comercializados aqui no Brasil são PCH embutido dentro do processador, junto ao processador, né, uma peça só. Aí você imagina quanto isso aqui esquenta e quanto isso aqui estraga, tá? Infelizmente é isso que acontece, certo? Agora, quer dizer então que eu devo me desesperar, Getúlio, porque eu tenho quarta geração? Não quer dizer isso. Entretanto, inclusive esse aqui é um caso, né? Até então não deu defeito. Eu peguei esse aqui para exemplificar e para mostrar para vocês, explicar para vocês como funciona o quarta geração de uma forma mais séria, né? Já que eu fico toda vez xingando essa porcaria de placa aqui e acabo perdendo um pouco do foco do vídeo, explicar o porquê que dá defeito. Agora, nem todos dão defeito no PCH. Uma placa mãe, né, no modo geral, ela é composta, ó, se tratando de BIOS, né? Que é? Se tratando de gigabyte, o que é defeito? GigaBIOS, né? BIOS, dá muito defeito de BIOS. A minha parou de funcionar, meu Deus, e agora? Às vezes pode ser BIOS. Vários componentes aqui, a gente tem falando de 1000 componentes, né? Pelo menos 1000 componentes. São lâmpadas que simplesmente podem queimar, podem parar, simplesmente assim, né? Então pode parar uma fase da alimentação do processador, algum MOSFET aqui queimar, pode parar PWM, pode parar, né, esses transistores que ficam aqui, tá? Pode parar isso acontece também.
Isso acontece também, infelizmente é o caso, tá? E nesse caso aqui, esse aqui é um bom exemplo, né? Ele tá funcionando, eu vou fazer o que agora? Esse caso aqui, gente, era BIOS, só BIOS. Eu vou fazer o que? Atualização da BIOS dele agora, né? Eu troquei o CI da BIOS, coloquei a primeira versão, que é F3, disponível no site. E agora, já tô com o pendrive aqui e vou atualizar. Vamos até fazer isso aqui ao vivaço, ó, reiniciei ele, tá? Vou até fazer isso aqui agora. Agora, o que acontece, gente? Bom, então eu vou passar para o cliente com o defeito, foi feito o reparo, vou fazer os testes no equipamento, certo? Beleza, vou colocar a end aqui que ele já vai direto na BIOS, deixa eu ver aqui. Não sei se ele tem aqui, tem não. Deixa eu dar outro reset aqui, peraí. Agora, o que pode acontecer? Eu vou atualizar a BIOS, tá? Beleza, funciona, 100%. Nesse caso aqui, eu tenho que deixar claro para o cliente, a gente já deixou isso no orçamento, tá? A gente já especificou isso no orçamento. Mas eu tenho que deixar claro para o cliente o quê? Ué, caceta. Não, aí. Ah, vai aqui mesmo. É o F8 que é o que BIOS, na verdade. Aí. Update BIOS, Traveler. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cadê aqui, ó? F7, a última versão, certo? Olha lá, ele vai ler o arquivo. Tem certeza? Não tenho certeza, mas vamos lá. E o cooler não tá bem encaixado não, viu? Tanto que a temperatura tá alta, tá dando 65 graus Celsius, né? Vamos lá, ó, tá apagando a BIOS, né, que eu tinha gravado, apagando ela para regravar e colocar no BBIOS também, né? Porque tem dual BIOS. Aí o que acontece? Nesse caso aqui eu vou passar pro cliente, olha só, amigão, deu certo, funcionou, testamos aqui, só que esse equipamento seu aqui é 4ª geração. Então, pode ser que venha apresentar problema, dar defeito no PCH. Nos testes, funcionou tudo, tá? Belezinha. E a gente deixa isso muito bem explicado. A gente tem um contrato de prestação de serviço que a gente explica quando é 4ª geração. Mas assim, eu tô explicando isso novamente aqui, colocando em vídeo. Não era nem o intuito do vídeo explicar nesse caso, mas é porque eu já tive problema com isso. De cliente falar assim, mas você arrumou, agora passou 5 meses do defeito. O cliente fala como se a gente tivesse programado para dar defeito, né? Pra quê? Tipo, não tem sentido, né? Porque o negócio funciona há muito tempo. Ainda mais se eu defeito PCH que não tem nem conserto. O que eu ganharia com isso, né? Não tem nem sentido algum. Eu estou atualizando aqui. Então ele vai deixar claro para o cliente que, ó, em todos os testes, passou, funcionou normal. Só que é um 4ª geração, amigão. Fica veaco porque pode ser que tenha dado defeito. Pode ser que o problema da BIOS, do CI da BIOS que deu nesse caso aqui, eu não sei se o chip queimou ou não. Queimou não, ele não queimou, de fato. Eu não sei se o defeito é no chip, de ter apagado os arquivos, não sei o que foi. Mas BIOS está relacionado também ao PCH. O primeiro caminho que a BIOS faz é o PCH, tanto que tem um terminal 6 da BIOS que a gente faz uma medição com o osciloscópio para ver se tem o pulso ali dele transmitindo os arquivos pro PCH, certo? Então assim, a comunicação pro PCH barra memória, vai tudo junto ali, certo? Passa PCH, memória, é muito rápido, né? Obviamente não vai para tudo quanto é lugar, certo? Então a gente faz essa medição. Agora, passou nisso, funcionou. Agora, quer dizer que cessou os problemas que não vai dar defeito mais? Meu amigão, é um 4ª geração. É um 4ª geração. Agradece que tá funcionando até hoje. Porque era para ter parado já. Porque esse aqui é uma porcaria. É horrível, infelizmente. Não quer dizer que todos vão dar defeito PCH. Mas existe uma grande chance. A maioria de problemas que a gente recebe aqui de 4ª geração, seja notebook ou seja placa-mãe, está relacionado ao PCH. Tá? Beleza? Tá aí, ó. Tá atualizando a BIOS, tá? Ó, tá vendo que tá atualizando o BBIOS, que é o Backup BIOS, que ele já atualizou o Main BIOS, agora vai o Backup BIOS. E o mais bizarro de tudo, né? Elas não fazem o intercâmbio automático. Se por acaso o Main BIOS para, a BBIOS não assume, tem que ser manual, o que não faz nem sentido, né? Assim, você precisa de um ferro de solda, você precisa de um fio, você precisa dar um pouco de trabalho para você fazer isso aí. Complicado, né? Mas tá bom, né? Pelo menos tem 2 BIOS, não sei pra quê, mas tem 2 BIOS. Nenhuma das duas, se juntar as duas não serve de uma, né? Então, vai fazer o quê? Tá aí, é isso aí. Galera, se você quiser enviar equipamentos pra gente, esse cliente aqui mandou, não sei se é Minas Gerais ou não, é de outro estado. Mas se você também quiser mandar, acesse o site, tá aqui na descrição do vídeo, fala com a versão robô e lá tem as informações para trazer ou enviar equipamentos, tá? No segundo e no terceiro link aqui desse vídeo tem sobre profissionalização, tá? Cursos, tá? Tem um curso que eu disponibilizo, Projeto GG, além de um material exclusivo, lá ele reiniciou aqui já, tá? Ele vai ligar, desligar, até funcionar. Além de material exclusivo que tem na área de membros e tem no site Projeto GG e tem a CTA, tá? Que eu indico sempre porque é uma empresa que certifica pessoas, certifica não, ela treina pessoas na parte de eletrônica.
tá? Esse ano a gente quer abrir 3 unidades, uma já tá, a gente vai começar a fluir agora ela já fechamos, né, em Barueri, lá em São Paulo, tá? Mas se você quiser talvez conseguir um emprego, se profissionalizar, ou se você já é capacitado e quer trabalhar conosco aí no primeiro link, aí volta no primeiro link, site, né, que tem a abinha Trabalhe Conosco lá e manda seu currículo e portfólio, beleza? É isso aí, recados dados, tá aqui, ó. Já tá aí, né? Ó, vamos entrar na BIOS, ver se atualizou? Atualizou, F7. Belezinha. Pronto, temperatura até deu uma baixada, né? Pode ser por conta da BIOS, tá? Será que vai subir de novo? A conta da BIOS que ela deixa mais eficiente, né, as atualizações. Por que tem que atualizar a BIOS? Para deixar mais eficiente o equipamento, tá? Porque eles mudam os códigos lá e acabam deixando um pouco melhor sempre. Pelo menos é para ser, né? Pode ser que exista, nem sempre seja assim, mas é para ser, beleza? É isso aí, valeu.